Olá, hoje teremos mais um tema polêmico na fascinante história do Brasil. Iremos estudar hoje como se dá a chegada da República ao nosso país. República proclamada no dia 15 de novembro de 1889. Em 15 de novembro de 1889, um movimento liderado por militares decretou o fim da monarquia e o início de um novo sistema de governo no Brasil, a República. A mudança na forma de governo, contudo, não alterou substancialmente a sociedade brasileira, enquanto os grandes proprietários de terra, principalmente os produtores de café, mantinham seu poder e seus privilégios, a maior parte da população permanecia excluída da vida política. A noção de república surge longínquamente, surge na antiga República Romana. A república, como forma de governo, nasce nessa cidade antiga. Com ela surgiu a noção de um governo considerado res publica, ou seja, coisa pública, que deveria servir aos interesses dos seus cidadãos. Essa noção de república vai ganhar um ímpeto ainda maior com outro acontecimento de grande envergadura na história mundial, a Revolução Francesa. Com a Revolução Francesa, no final do século XVIII, o conceito de república se uniu às ideias de liberdade e de democracia. A construção do regime republicano passou a ser associada aos direitos civis e políticos conquistados pelos revolucionários franceses, que doravante não seriam mais súditos, e sim cidadãos. No nosso país, a república se deu por caminhos diversos. No Brasil, a república surge como resultado de uma aliança entre setores do exército e das elites econômicas e políticas do país no final do século XIX. Nossa república foi estabelecida indubitavelmente para atender aos interesses de uma pequena elite dominante. Desde o início, o uso da coisa pública, ou seja, do Estado em benefício de interesses privados e em prejuízo da coletividade, marcou a nossa república. Os escândalos de corrupção, por exemplo, representam apenas uma parte dos problemas da República Brasileira, reduzida de seu sentido público. Antes da independência do Brasil, muitos grupos sociais já defendiam a implantação de uma república. Só que defendiam isso não de uma forma centralizada. Isso não surgiu como um movimento estudado, mas de forma difusa, de maneira difusa. Essa proposta republicana, ela aparece, por exemplo, nas rebeliões coloniais do século XVIII, nas conjurações baiana e mineira e na Revolução Pernambucana de 1817. Mas apenas no século XIX, com a expansão da lavoura cafeeira e com a formação de uma rica camada de fazendeiros no Sudeste, o projeto republicano ganhou força no país. O acontecimento que assinalou a arrancada do movimento republicano foi a publicação do Manifesto Republicano em 1870. Nele, os seus adeptos, os seus seguidores, criticavam fortemente o caráter centralizador e hereditário da monarquia e defendiam o princípio federativo do regime republicano. Havia divergências entre os republicanos. O grupo dominante, liderado pelo jornalista Quintino Bocaiúva, pregava que a república deveria ser instalada sem agitações sociais que ameaçassem a ordem estabelecida. Outros, como o advogado Silva Jardim, que era um republicano radical, divergiam fortemente dessa postura do grupo dominante. Silva Jardim criticava essas propostas republicanas conservadoras e defendia que houvesse uma mobilização popular para derrubar a monarquia. Então, o que nós vemos dentro do próprio grupo republicano é que não se tratava de um grupo monolítico, havia divergências internas. O movimento republicano só se transformou em força decisiva quando a monarquia perdeu o apoio dos grupos que a sustentavam. Esses grupos, notadamente, eram a Igreja Católica, os militares e os cafeicultores do Vale do Paraíba. Desde o período colonial, o
poder civil e o religioso estavam imbricados, muito unidos, por meio da instituição do padroado. Essa instituição submetia a Igreja Católica ao controle da coroa portuguesa e, após a independência do Brasil, submetia a Igreja Católica à coroa brasileira. Durante o governo de Dom Pedro II, o exército ocupou uma posição marginal, uma posição secundária na política brasileira. Os baixos soldos, a rígida disciplina militar, a lentidão nas promoções, isso acabavam desencorajando os filhos das elites a seguir a carreira militar. A maior parte dos membros do exército pertencia às camadas médias da sociedade e, embora tivesse uma formação escolar rigorosa, dificilmente conseguia ascender na vida política ou ocupar altos cargos públicos. A Guerra do Paraguai vai ser um divisor de águas nesse processo, porque o exército, depois da Guerra do Paraguai, vai voltar com uma outra mentalidade. Após a vitória brasileira na Guerra do Paraguai, o exército saiu muito fortalecido como corporação. Na década de 1880, sucessivos atritos entre o governo e os militares envolvidos em questões políticas evidenciaram o objetivo militar de assumir um novo papel na cena política brasileira e desgastaram a relação entre o exército e a monarquia. A gente vai ver aí uma desarmonia depois da Guerra do Paraguai entre a instituição exército e o poder, no caso a monarquia. A desconfiança de setores da sociedade também foi algo muito importante. Além dos conflitos com a igreja e os militares, o Império passou a enfrentar na década de 1880 a descrença das camadas médias e da elite cafeicultora na capacidade de administração de Dom Pedro II, já idoso e com a saúde bastante fragilizada. Além disso, os sucessores de Dom Pedro II não inspiravam nesses segmentos nenhuma confiança. Esses segmentos que estavam em atrito, agora aberto com o poder central e também conspirando para derrubá-lo, esses segmentos sociais tinham séria desconfiança na família imperial, ou seja, naquelas pessoas que estavam na linha sucessória de Dom Pedro II, notadamente a sua filha, a princesa Isabel, e o seu genro, o Gastão de Orleans, conhecido como Conde de, que era francês. Os cafeicultores do Oeste Paulista, que usavam técnicas modernas de produção e já não dependiam tanto do trabalho escravo, julgavam que o governo imperial não atendia mais às suas demandas. Consideravam-no conservador por demais e atrasado, e passaram a defender escancaradamente o federalismo republicano. Para esse grupo, a República poderia assegurar mais autonomia política e financeira para as províncias e, na prática, subordinar o Estado aos interesses da economia cafeeira, ou seja, subordinar o poder do Estado aos grandes interesses empresariais que se sobressaíam nesse momento histórico. E em 15 de novembro, o golpe é levado a cabo. O isolamento da monarquia se acentuou após a abolição da escravatura em 1888. Esta lei foi sancionada pelo governo sem nenhum tipo de indenização aos proprietários. Os proprietários ficaram bastante desagradados, ficaram bastante irritados e começaram a reclamar que não receberam nenhum tipo de indenização pelos seus gastos com os escravos. Esses grandes empresários, essa elite era representada em grande parte pelos cafeicultores do Vale do Paraíba, Fluminense e Paulista. O governo, assim, acabou perdendo a sustentação política que tinha. Os militares e os republicanos civis passaram a realizar reuniões conspirativas frequentemente e abertamente. 15 de novembro de 1889, é então a data em que o golpe é proclamado no Brasil. Fala-se muito que, principalmente entre os historiadores, que o Marechal Deodoro da Fonseca chegou a enganar a própria mulher e burlou as recomendações médicas e levantou da cama. Ele se encontrava doente, se encontrava acamado. E ele havia passado a madrugada daquele 15 de novembro bastante febril.
e se levantou da cama, fugiu de casa para proclamar a República Brasileira. Aí nós vamos ver também alguns historiadores falando que possivelmente Deodoro talvez não quisesse derrubar a monarquia, mas apenas o chefe do gabinete ministerial, o Visconde de Ouro Preto. Porém, uma vez iniciado o movimento, se tornou impossível revertê-lo, não tinha mais como voltar atrás. E não houve nenhuma reação de Dom Pedro II. Aliás, essa é uma tradição dos nossos governantes golpeados. Se a gente for fazer uma análise, Dom Pedro II, a monarquia, não reagiu ao golpe. O presidente João Goulart, quando foi derrubado por uma junta militar, preferiu fugir também, não reagiu, alegando não querer derramamento de sangue. E, por último, esse golpe que tirou o PT do poder e não vimos nenhuma reação. Ao contrário, vimos toda a cúpula do PT sendo colocada em prisão e até mesmo passando por humilhações terríveis. Então, é uma tradição da nossa história nunca haver reação. A República foi proclamada e o imperador preferiu não resistir. O golpe do dia 15 de novembro, então, acabou resultando de uma ação isolada do exército, apoiada por pequeno grupo de republicanos civis. A proclamação da República, sem dúvida nenhuma, foi um golpe liderado pelos militares, mas tendo à sua retaguarda uma minoria escravocrata, aliada aos grandes latifundiários, e também segmentos da igreja e da maçonaria. Esse é um fato notório dessa página da nossa história, a proclamação da República. Assim nós terminamos o nosso encontro. A todos vocês um forte abraço e até a nossa próxima aula. Os milhões que nos forjavam das perfídias do tortilho, houve mão mais poderosa, somos eles no Brasil. Houve mão mais poderosa, houve mão mais poderosa, somos eles no Brasil. Brava gente brasileira, longe vá, devo servir, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Não tem mais ímpias falanges que apresentam face hostil. Vossos peitos, vossos braços são muralhas do Brasil. Vossos peitos, vossos braços são muralhas do Brasil. Brava gente brasileira, longe vai.
Parabéns, ó brasileiros, já tornaram o varonil do universo entre as nações. Resplandece a do Brasil, do universo entre as nações, do universo entre as nações, resplandece a do Brasil. Brava gente